Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos a mais uma aula e a mais um conteúdo relevante. Para você que ainda não me conhece, eu sou Josenilson, personal trainer e especialista em emagrecimento feminino. E toda semana eu estou colocando aqui no Facebook, no YouTube e no Instagram. Para você que ainda não me segue, segue lá no Facebook, Josenilson Personal, @Josenilson Personal no Instagram e Josenilson Personal no YouTube. E toda semana eu estou colocando vídeos, aulas que são conteúdos relevantes que vão te ajudar com certeza no seu processo de emagrecimento. E na aula de hoje a gente vai falar aqui de algo que eu tenho certeza que você já pode ter vivenciado isso, talvez você vivencie no seu dia a dia, talvez você conhece alguém que sofre de compulsão alimentar. Então, se você está em uma rotina de treino, em uma rotina saudável, né? A compulsão alimentar, ela tanto vai atrapalhar o processo de ganho de massa muscular, bem como também vai atrapalhar o processo de emagrecimento. Na verdade, a compulsão alimentar para quem busca emagrecer é algo mais assim difícil de lidar, é um grande desafio. Então, como vencê-la, tá? E hoje na aula de hoje eu vou falar para você 3 passos práticos que vai fazer com que você vença, evite a compulsão alimentar e consiga aí ter êxito no seu processo, no seu programa de emagrecimento, na sua rotina saudável, tá bom? Josenilson, o que é compulsão alimentar? Compulsão alimentar nada mais é do que picos de desejos que você tem de comer compulsivamente, ou seja, uma coisa é você ter fome, né? Uma coisa é você se alimentar. E o que é a compulsão alimentar? É você comer, é você se alimentar sem que o seu corpo, sem que o seu organismo sinta aquela necessidade fisiológica de fazer aquela reposição nutricional, aquela reposição de alimento. Então, existem algumas coisas que desencadeiam, né, na nossa mente, que pode desencadear compulsão alimentar. Por exemplo, ansiedade é uma, estresse é outro, fome também, né? Quando a gente tem fome, a gente costuma ter compulsão alimentar. Se você dorme mal, se você está com problemas de saúde na família, se você tem alguns problemas financeiros, tudo isso aqui vai gerar uma compulsão alimentar. E a compulsão alimentar, diferente apenas da reposição alimentar, quando a gente toma café, quando nós almoçamos, jantamos, fazemos o nosso lanche, nós estamos fazendo o quê? Uma reposição nutricional devido ao gasto energético e calórico que estamos tendo durante o dia, tá bom? Então, a reposição. E a compulsão, ela vai além. Nesse caso aqui, a compulsão alimentar, ela sai da esfera reposição nutricional e entra na esfera componente anestésico, tá? Você sabe o que é um componente anestésico, né? Todo componente anestésico é tudo aquilo que a gente injeta no corpo, que a gente ingere para aliviar uma dor, aliviar um estresse, aliviar um desconforto. Então, se você muitas das vezes tem crises de ansiedade, de estresse, problemas de saúde na família, você dorme mal, problemas financeiros, você acaba vendo na comida uma forma de anestesiar, de aliviar aquela dor, aliviar aquele problema. Só que o que acontece? O seu cérebro, como está em muita atividade, né? Pelo fato de você estar muito ansioso, você está gastando muita energia, você está comendo compulsivamente, mas o seu corpo não está acompanhando
a atividade cerebral. Seu cérebro está gastando muita energia por pensar demais e o seu corpo não está se movimentando. Consequência da compulsão alimentar, ganho de peso, sobrepeso, obesidade, e a partir daí você pode desencadear, pode ser desencadeado em você alguns problemas como síndrome metabólica, diabetes, né, a hipertensão e outros problemas aí fisiológicos, tá? Então, vamos ao que interessa, tá bom? Então, se compulsão alimentar é um componente anestésico, e eu já falei também que uma das coisas que causa compulsão alimentar são ansiedade, estresse e problema, né? Seja no âmbito familiar, seja no âmbito profissional, seja no âmbito financeiro. Tudo isso faz você comer de maneiras desenfreadas para aliviar uma dor. Então, eu vou falar aqui 3 dicas, 3 passos, 3 exercícios, né? Todas essas dicas nada mais são do que exercícios que você pode implementar no seu dia para vencer essa compulsão alimentar e seguir firme no seu processo de emagrecimento. O primeiro passo é exercitar a renúncia. Ou exercitar a resistência. Josenils, como significa isso na prática? Exercitar a renúncia, exercitar a resistência. Se você é uma pessoa que tem compulsão alimentar, você tem desejos desenfreados por comer, né? Você come uma coisa aqui, vai ali, volta, bate aquela vontade de comer novamente. E o que você precisa fazer nesse momento? Exercitar a renúncia, exercitar a resistência, exercitar dizer não. Porque quando você exercita dizer não, você vai dizendo não à compulsão alimentar, você vai resistindo à compulsão alimentar. Josenilson, mas isso é muito difícil para mim, eu amo doce, eu amo pizza, eu amo salgado, então assim, a compulsão na minha vida ela já está tão enraizada, já é um hábito que eu não consigo quebrar. Boa, você falou hábito, então como é que se cria hábitos? De forma, hábitos nada mais são do que atividades feitas de maneira repetitiva. Você não nasceu com compulsão alimentar, mas você foi ali sempre dando sim aos desejos compulsivos da comida, quando pensou que não, você estava nesse estado atual de agora e você não consegue dizer não a esses desejos compulsivos de comer. Mas quando você começa a exercitar, dizer não, quando você começa a exercitar a renúncia, quando você começa a exercitar a resistência, eu faço aqui uma analogia de quando você vai para a academia, você quer hipertrofiar. Inicialmente aquele músculo, né, ele está adormecido, ele precisa de estímulo, ele precisa de carga, mas ele precisa de frequência regular de estímulos, frequências regular de treino, para que você hipertrofie, para que você ganhe massa magra, seja no braço, seja no bumbum, seja nas pernas. É preciso prática e repetição. Então, lembrando, no início é dolorido, você sente dores, é desconfortável, é incômodo, tá bom? Mas só que você tem um objetivo de ganhar massa muscular e você tem a disciplina de ir treinar. Quando você começa a ver seu músculo hipertrofiar, quando você vai começando a ver os resultados, você vai tendo aquela sensação boa. Quando pensa que não, se instalou o hábito da disciplina de treino, a dor já não lhe incomoda mais, o incômodo já não é algo que faz você desistir. Então, inicialmente, quando você tenta renunciar, resistir e dizer não à comida, né, aos desejos compulsivos, não é a comida, aos desejos compulsivos,
você começa a exercitar o músculo da renúncia. Então, é desconfortável, é incômodo, é dolorido dizer não para um doce, dizer não para algo que você tanto gosta, dizer não para algo que você já está habituado a comer, mas você vai se exercitando, vai colocando isso em prática, vai tendo regularidade, vai tendo frequência, daqui a pouco começa a ser instalado na sua mente um novo hábito. Então, assim, você com o tempo vai começando a ter o hábito de dizer não. Então, esse músculo vai chegar um momento que ele vai hipertrofiar tanto que o seu não, a sua resistência e a sua renúncia vai ser dada com facilidade e sem sofrimento. E por que isso aconteceu? Porque você colocou em prática, porque você foi regular e porque você persistiu. Vai chegar um momento que você pode até dizer sim tranquilamente a alguns desejos compulsivos de comida. Às vezes eu mesmo tenho e às vezes eu digo sim, tá bom? Ninguém é de ferro. Mas nesse momento que você vai dizer sim, você está com um nível de consciência tão elevado que você já não vai sofrer tanto pela compulsão alimentar e aquilo ali não vai desencadear em você novos ou antigos desejos, né? Porque você instalou novos hábitos de rotina saudável na sua vida. Então você sabe dizer não. E quando você diz sim, você já não vai sofrer tanto. Então, pessoal, exercite a renúncia, exercite a resistência, mesmo sendo dolorido, mesmo sendo incômodo, mas treine dizer não, exercite dizer não. Porque quando você virar essa chave, a compulsão alimentar não mais vai lhe controlar. Pelo contrário, você vai controlar esses desejos compulsivos da comida e você vai se alimentar normalmente. Isso vai fazer assim uma grande diferença, vai levar você de um patamar para o outro no seu processo de emagrecimento. E não é um emagrecimento de curto, médio prazo, não. É um emagrecimento sustentável, mas para que você tenha um emagrecimento de forma sustentável, permanente e saudável, você precisa exercitar, dizer não à compulsão alimentar, tá bom? Entenderam aí? Exercitar a renúncia, a resistência e dizer não aos desejos compulsivos da comida. Então esse é o primeiro exercício. O segundo exercício... O segundo exercício é aquilo que eu chamo de tornar o seu ambiente, tornar um ambiente favorável. Vamos lá, tornar o ambiente favorável. Tá? Josenilson, eu sofro de compulsão alimentar. Eu tenho compulsão alimentar. Como é que tornar o ambiente favorável vai me ajudar a vencer a compulsão alimentar? Pensa bem. Tornar o ambiente. Que ambiente é esse? Seu ambiente familiar, seu ambiente de casa, seu ambiente de trabalho, seu ambiente de relacionamento, ok? Se você é uma pessoa que sofre de compulsão alimentar, significa dizer que se você vai na sua geladeira tomar água e lá na sua geladeira tem um refrigerante, tem uma sobremesa, tem um pudim, tem brigadeiro, tem uma coxinha, tem uma fatia de pizza, significa dizer que você vai se sentir tentada ou tentado a ingerir esse alimento. Até porque, não é porque você esteja com fome, não. É porque você tem picos e desejos de fome de forma compulsiva. Então, assim, o que é que acontece? Você ia só tomar água, você vai lá e vai comer algo que não era nem necessário para aquele momento. E nem com fome você estava, né?
Mas por que isso aconteceu? Porque no seu ambiente, na sua casa, na sua geladeira, não foi criado um ambiente favorável. Pelo contrário, se você quer eliminar a compulsão alimentar e o desejo compulsivo de comer, você precisa evitar ter na sua casa, no seu ambiente do lar, no seu ambiente de trabalho, comidas que podem fazer com que você desperte ainda mais esse desejo. Aí você está me dizendo, Josenilson, mas lá em casa, meu marido, minha esposa, meus filhos, aí diz, você sabe que compulsão alimentar não é saudável. Você sabe que compulsão alimentar é um distúrbio mental e metabólico que pode desencadear várias outras doenças que podem ser fatais. Então, se isso aqui pode gerar em você danos na sua saúde que podem se tornar irreversível, você tem que trazer os seus colegas de trabalho, os seus familiares, aquelas pessoas que se preocupam com você, e você tem que falar, eu estou passando por uma mudança, né? Por um processo de mudança saudável, eu preciso perder peso, eu preciso diminuir meu percentual de gordura, eu preciso me tornar mais saudável, então eu preciso que o meu ambiente seja favorável aos meus resultados. Porque se no seu local de trabalho, se na sua casa, tem sempre lá à disposição um lanchinho, um salgadinho e um docinho, você vai se sentir, enquanto você ainda não virou a chave dos hábitos, você é uma pessoa muito suscetível a dizer sim a essas coisas. É a mesma coisa, uma pessoa que uma pessoa que é alcoólatra, né? Se ela quer deixar de beber, ela precisa exercitar as renúncias, ela precisa, muitas das vezes, dizer não a alguns eventos sociais, porque nesses eventos sociais vai ter bebida alcoólica, né? Vai ter álcool. Então, essa pessoa talvez não tenha uma consciência não é tão elevada de resistir, de dizer não. Então, se eu quero parar de beber, não tem para quê eu sentar, né, com os meus amigos e ali ter bebida, cerveja. Infelizmente, até que eu mude meus hábitos, eu vou precisar me afastar desses ciclos de amizade. Claro que na alimentação é diferente de bebida, tá bom? Mas, pessoal, bebida, droga, açúcar, tudo isso são vícios, tá bom? E todo vício tá na mente. Então, enquanto você não modificar esses hábitos mentais, o seu ambiente precisa estar favorável. Imagina, se uma pessoa... Lembra daquela frase que faz assim, nós somos a média das 5 pessoas pela qual convivemos. Então, uma pessoa que é saudável e 4 pessoas que não são saudáveis, se essa pessoa que não é saudável começar a se relacionar, tá? Começar a se relacionar com muita frequência, com muita regularidade, o que é mais fácil? Essas 4 se tornar saudável ou essa que é saudável se tornar não saudável? A força dessas 4 aqui é muito maior, tá bom? Então, se no seu ambiente familiar, se no seu ambiente de trabalho, se no seu ambiente de relacionamento, de amizade, não tiver pessoas que tem, né? Se tiver pelo menos alguma pessoa que tem o mesmo propósito que você, que pode ajudar você, você vai ter que chamar essas pessoas e tentar modificar o ambiente. E eu falo aqui de comida, tá? Em ambientes de trabalho é muito comum ter o cafezinho da tarde, o lanche da tarde, o refrigerante, as saidinhas, tá bom? Então, se você é uma pessoa que come de forma compulsiva, você precisa dizer, pessoal, infelizmente eu não vou, eu não quero, eu não posso. Peço que vocês me entendam, tá? Me respeitem nesse momento, por favor. Em algum momento eu vou vencer essa compulsão alimentar e eu vou ter uma vida normal e vou voltar a me socializar e vou encarar qualquer tipo de comida, de sobremesa,
sem nenhum sofrimento, tá bom? Então, tornar o ambiente favorável é o segundo passo, é o segundo exercício. E fazendo analogia novamente, é dolorido, é desconfortável, é incômodo, mas treine, seja regular e persista, que eu tenho certeza que você vai conseguir. E o terceiro passo, né, para vencer a compulsão alimentar é controlar a ansiedade. Pessoal, por que controlar a ansiedade, né? Nós, quando eu faço esse vídeo, nós estamos em 2021 e nunca se falou tanto em ansiedade em outra época da história como agora, tá bom? E o que é ansiedade? O Dr. Augusto Cury fala que ansiedade é síndrome do pensamento acelerado. Eu já fiz uma relação entre ansiedade e emagrecimento. Então, eu estou reforçando a ansiedade como um terceiro passo, como um terceiro exercício. Então, imagina que se você está treinando, né, para que aquele músculo tenha contração, contraia, hipertrofie, eu preciso de gerar energia naquela musculatura. É preciso que aconteça ali uma sinapse neural, um potencial de ação. Mas como é que meu cérebro trabalha? Quando a gente fala mente, a gente fala nessa massa cinzenta, né? Mas existe o cérebro, que é essa massa cinzenta, mas mente nada mais é do que o nosso cérebro em ação. Então, o nosso cérebro, ele é pequeno, ele pesa em média entre 2,5 kg e 3 kg, tá bom? Em uma pessoa adulta. Mas ele representa apenas uns 50 avos do nosso corpo, ele é muito pequeno. No entanto, ele gasta energia quando você pensa, quando eu penso. Então, se você é uma pessoa que tem ansiedade, significa dizer que você pensa demais, você pensa além da conta, além do necessário. Então, sua atividade cerebral é imensa e gigantesca. Então, o seu cérebro está a cada momento gastando energia. Então, se seu cérebro gasta energia, quando ele começa a diminuir, né, essa carga energética, o que precisa acontecer para que ele continue alimentando os seus pensamentos, alimentando a ansiedade. Ele precisa de energia. E se ele precisa de energia, ele precisa de alimento, tá? Então, vamos fazer a conta. Nosso cérebro gasta 25% da energia do nosso corpo. E 75% fica no corpo. Sendo que seu cérebro está pensando de forma demasiada. Então, esses 25% de energia rapidinho vão ser captado e degradado. Só que a atividade do seu corpo não tá acompanhando a sua atividade cerebral. Então, tudo que você comeu ontem, o seu cérebro digeriu rapidinho. Então, você precisava pensar, logo bateu uma ansiedade. E a ansiedade lhe levou ao quê? À compulsão alimentar. Mas essa compulsão alimentar não foi para nutrir, não foi para satisfazer uma necessidade fisiológica do corpo. Esse alimento, essa comida foi justamente para satisfazer a necessidade do cérebro em pensar em demasia, em pensar de forma acelerada. Então, você pensa demais e exercita o corpo de menos. Então, rapidinho, a energia do cérebro é degradada, né? Ela se acaba, ela se dissipa, aí você vai comer mais. E alimenta os pensamentos. Só que você é uma pessoa ansiosa, né? Tá lá no futuro, lá no passado, e lá nada acontece. Aí você vai comer de novo. Aí o seu corpo não acompanha. Consequência disso, aumento de peso, sobrepeso, obesidades, problemas emocionais que podem desencadear, infelizmente, aí, a uma depressão e a coisas mais profundas que eu não gosto nem de falar aqui, tá bom?
Por exemplo, nessa pandemia, espero que não tenha acontecido isso com você, mas você conheceu pessoas, né, que quando se isolaram, quando elas ficaram enclausuradas em casa, você conhece pessoas que engordou 5 quilos, 10 quilos, 20 quilos, 30 quilos, eu conheço, tá bom? Então, essas pessoas, elas também não podem ser julgadas porque na pandemia foi uma coisa assim catastrófica, né, para algumas famílias. Pessoas perderam parentes queridos, outras pessoas perderam empregos, pessoas perderam ali a sustentação que mantinha o seu lar. Então, essas pessoas piraram, né? Então, isso dá uma ansiedade, dá uma compulsão alimentar. Uns se viravam como? Com bebida, outros com drogas e outros com comida. Só que você lembra, né? As academias fecharam, nem todo mundo tinha o hábito de treinar em casa, então essa compulsão fez com que essas pessoas engordassem assim de uma forma drástica, infelizmente. Então, ansiedade, ela acaba sendo uma porta para a compulsão alimentar. E a compulsão alimentar acaba sendo também uma porta para a ansiedade. Uma coisa puxa a outra. Josanils, como eu controlo minha ansiedade? Se você é uma pessoa que tem uma atividade cerebral muito desenfreada, você está pensando muito, você precisa diminuir esse seu ritmo cerebral. Você precisa diminuir esses ciclos neurais. Josanils, como eu faço isso? Através de meditação, de contato com a natureza, contato com a praia, com o parque, tá bom? Uma simples caminhada, tudo que faça você oxigenar seu cérebro e trazer e que faça você com que você traga a sua mente do futuro para o presente, né? Então assim, quando eu falo de meditação, eu não tô, às vezes as pessoas ainda têm um tabu de achar que a meditação está muito ligado à religião, né? E não tem nada a ver com isso, tá bom? Você pode simplesmente fazer apenas um exercício de respiração, assim, ó. Parou. Puxa o ar pelo nariz. Solta o ar pela boca. Inspira. Ó, em fazer isso já trouxe aquela sensação de relaxamento, de tranquilidade. Por quê? Quando você inspira e expira, você está se concentrando no ar que está sendo inspirado pelas narinas e no ar que está sendo exalado pela boca. Então, assim, você pode ler também, tá? A leitura também faz muito bem. Porque o que acontece? Olha só, entrando um pouquinho aqui rapidinho para a filosofia. Passado é história, futuro é imaginação. A nossa vida está no presente. Então, se você traz sua mente e se concentra na sua respiração, na sua inspiração, na sua expiração ou em uma leitura, significa dizer que você está com uma atenção concentrada no aqui e no agora. Então, sua mente vai começando a relaxar. Então, você precisa começar a exercitar esse controle de ansiedade com exercícios que acalmem sua mente, diminua seus ciclos e seu ritmo cerebral, para que você tenha mais momentos ali de relaxamento. Quando você começa a exercitar, a ser regular nesses exercícios de controle de ansiedade, na respiração, na meditação, no contato com a natureza, é uma das coisas que vai fazer com que você vença a compulsão alimentar, porque o cérebro já não está gastando tanta energia a ponto de fazer com que você coma de forma desenfreada. Entenderam, pessoal? Tem sentido tudo isso aqui que eu falei? Compulsão alimentar não é apenas um problema de alguém que é indisciplinado, de uma pessoa que é preguiçosa, de uma pessoa que é gorda, não.
Compulsão alimentar é um gatilho neural, um gatilho neural e emocional que é muito profundo, tá bom? Então, isso não se resolve de um dia para a noite apenas dizendo não à comida. Isso não se resolve de um dia para a noite apenas fazendo com que sua geladeira só tenha água. Isso não se resolve apenas de um exercício de meditação ou de respiração. Precisa de prática, precisa de frequência, precisa de regularidade, precisa de persistência até você virar essa chave. Eu tinha um livro aqui que eu poderia até indicar a vocês que ajuda nesse processo de controle de ansiedade. Vai ficar para a próxima, que eu acho que eu não estou encontrando aqui, que é o Mindfulness. Deixa eu olhar aqui mais uma vez. Mindfulness, atenção plena. Deixa eu olhar aqui. Aqui. Ó, pessoal. Atenção plena. Como encontrar a paz em um mundo frenético? Esse livro aqui inclui um CD de meditação. Uma pessoa que é ansiosa, uma pessoa que é compulsiva, às vezes ela fica inquieta, né? Ao sentar, a ficar ali, ó. Olha aqui, ó. Vendo? Atenção plena. É uma pessoa que não vai conseguir aí sozinha, né? Exercitar a meditação. Então, se você for no YouTube, você vai ali achar várias práticas de meditação guiada, onde você vai ver pessoas que vão estar lhe instruindo, lhe orientando sobre para onde você precisa levar o seu pensamento. E nada mais é do que você levar o seu pensamento para o contato do solo, como meu solo está pisando, como eu sinto meu... Enfim, vai lá no YouTube, coloca lá a meditação guiada, que vai ajudar bastante aí a você controlar a ansiedade. Então, exercita o controle da ansiedade, exercita tornar seu ambiente favorável e exercita dizer não, renunciar e resistir aos desejos compulsivos da comida, que eu tenho certeza que você vai vencer essa compulsão alimentar, você vai ter sucesso após isso no seu processo de emagrecimento, você vai ter uma rotina mais saudável e uma vida mais leve e feliz, tá bom? Se você gostou dessa aula, se você gostou desse conteúdo, compartilha para aquela pessoa que tanto precisa ouvir sobre isso, que tanto precisa vencer a sua ansiedade, a sua compulsão alimentar, passa para aquela pessoa que tem dificuldade de emagrecer, mas todo emagrecimento começa na mente. Isso aqui não tem nada a ver com treino e dieta, isso aqui é hábitos mentais, condicionamentos mentais. Então, passa para outra pessoa que precisa, assim como eu tenho certeza, né, que está ajudando bastante você. Só assim a gente vai tornar o mundo um lugar mais leve e feliz, tá bom? Então, manda para alguém e, aproveitando, me segue lá no YouTube, José Nilson Personal, no Instagram, José Nilson Personal, aqui no Facebook, José Nilson Personal. E fica atento que toda semana eu estou colocando aulas como essas, que vai ser aí bastante relevante no seu processo de emagrecimento e para a sua saúde, tá bom? Muito obrigado por ter assistido até aqui. Forte abraço e até a próxima aula.